Vida Longa CBN. Doutora Paula, bom dia. Bom dia. Então, nossos ouvintes ouvem, né, aqui na CBN, mas também várias empresas de comunicação muitas vezes vêm com informações de que tal restaurante foi fechado, a vigilância sanitária da cidade tal fechou o bar tal, o quiosque tal foi fechado porque foram encontradas irregularidades referentes a condições sanitárias, enfim, por aí vai. E aí levanta aquela dúvida, né? Como é que a gente sabe, quando olha para um restaurante, se realmente ele é confiável para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa comer nele com segurança? Pessoal, é muito bom estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que eu amo, né? E que é tão importante para a saúde da população. É muito importante que todos os consumidores entendam se o restaurante é seguro para o consumo, porque o que acontece? Hoje a gente tem alguns alimentos que podem levar até a óbito. Então, às vezes, a pessoa vai consumir em um restaurante, indiferente se ele é barato ou se ele é caro, o preço do alimento não interfere na qualidade higiênico-sanitária. Então, por exemplo, vou dar algumas dicas para vocês. A higiene, isso a gente consegue ver de longe. Então, se você chegar em um restaurante e ver que se ele está limpo ou está sujo, já é um indício extremamente importante. Às vezes, até mesmo a gente vai no banheiro do restaurante e vê que aquele banheiro está extremamente sujo. E aí você imagina como é que está dentro da cozinha. Se a pessoa não se preocupa com os detalhes, né? Imagina como está sendo manipulado o alimento lá dentro. Além da higiene, que é algo bem visível que a gente consegue detectar, a gente também tem que ver a temperatura dos alimentos. Então, por exemplo, a carne é um alimento que estraga muito rápido. Será que ela não está sendo mantida em temperatura ambiente? Às vezes você olha para a cozinha e vê aquele bando de carne, assim, sabe? Tudo exposto, um em cima do outro. Então, a questão de temperatura para dar uma intoxicação alimentar é batata. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Além disso, outra dica extremamente importante para vocês é: se quiserem, peçam para visitar a cozinha. O restaurante ele tem que deixar você visitar a cozinha e você consegue ver esses itens: temperatura, higiene, se o manipulador de alimentos está utilizando barba ali em cima daquele alimento, está falando desnecessariamente, está com o uniforme limpo. Tudo isso são indícios se o alimento é seguro ou não para você consumir nesse restaurante. E outra coisa extremamente importante é se esse restaurante tem um selo de qualidade. Então pergunta no restaurante se ele tem alguma consultoria de alimentos e tem um selo garantindo que o alimento é de qualidade. A senhora tocou num ponto importante porque houve um tempo em que virou meio moda, né? Aquelas cozinhas com vidro, com uma parede transparente, digamos assim, uma barreira transparente para que as pessoas, em meio ao jantar ou ao almoço, pudessem ver também as pessoas trabalhando na cozinha. Tem uns restaurantes que esse ambiente é todo aberto, você vê o pessoal da cozinha, né? Cozinheiros, churrasqueiros, todo mundo trabalhando. Isso realmente é seguro? Ainda assim, eu posso pedir para entrar? Quem não tem isso, eu desconfio? Porque às vezes a gente fica meio assim, né? E aí, eu confio em quem? Eu acho que o primeiro ponto é você perguntar se esse restaurante tem ali uma consultoria de alimentos. Porque o trabalho da consultoria é justamente regularizar todos esses pontos. Eu acho que, assim, nesse ponto de ter uma cozinha visível já é um ótimo sinal. Significa que o restaurante se preocupa e tem transparência. Então, se ele está podendo mostrar... Esses dias fui até num restaurante, lá estava escrito: visite nossa cozinha. Então, ele não tem medo, ele não tem o que esconder, ele está seguindo os processos. Então, é sim um sinal de que você pode ficar mais tranquilo. Agora, com relação às cozinhas que não tem, se não são seguras, também não é nesse sentido, porque tem muitas cozinhas que são totalmente isoladas e mesmo assim seguem um alto padrão de qualidade. Então, eu acredito que o principal é você perguntar se esse restaurante tem uma consultoria de alimentos. Agora, vamos lá. Entrei no restaurante, visualmente parece tudo certo, tudo ok. Sentei e pedi meu prato. E aí, durante a espera, né, você percebe também a movimentação de garçons, de outros clientes, como é que é o trabalho deles também. Nesse momento,
Dá para perceber que alguma coisa pode estar acontecendo de errado? O que que a gente tem que observar? Dá sim. Por exemplo, o seu prato chegou ali para você consumir esse alimento. Ele tá frio? Ah, é um alimento que era para estar quente e às vezes chega ali na tua mesa o alimento já tá frio. Às vezes, ó, uma coisa bem básica, gente. Você olha ali, tem um cabelo no seu alimento. Nossa. Então você já consegue perceber de longe. E eu não sei se só eu que sou premiada, mas isso já aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com você também. Uhum. Já aconteceu de eu ir num restaurante e encontrar um lacre na sobremesa. Meu Deus, meu Deus. E a sorte é que a gente não comeu, a gente veio o prato, tinha uma calda de chocolate e a gente percebeu que estava tudo retinho, mas tinha sabe, um montinho assim no canto. Aí a gente foi lá com a colher para ver o que que era um lacre. Aí a Meu gente Deus. chamou, né, a gerência, né, falou, ó, não dá, né? Aí, claro, né, eles pediram 1001 desculpas, dizendo que isso não podia ter acontecido. Era o lacre da calda que eles tinham aberto para poder usar no prato. Enfim, né, falaram 1001, mas a gente não pagou a sobremesa, mas a gente ficou bem desconfortável com isso. É, eu imagino. E já aconteceu esses tempos também, que estava super na notícia. Não sei se você viu também uma barata dentro de um sorvete, Num picolé, eu vi num isso. picolé. Então, isso a gente chama de contaminação. Algumas contaminações que podem estar no alimento. Por exemplo, por isso que é importante o uso de touca, para não cair o cabelo no alimento. Por isso que é importante ter um controle de pragas na empresa. Evitar qualquer tipo de contaminação, de cair um lacre, né, na sua sobremesa. E quem faz essa orientação é o consultor de alimentos. Ele faz treinamentos com os manipuladores, ele faz uma auditoria, nós fazemos, né, porque eu também faço esse serviço, presto esse serviço. Então, nós fazemos uma auditoria no restaurante para dar uma nota para ele. E verificar nessa nota se ele tem algum tipo de risco de cair uma contaminação no alimento e ele pode vender esse alimento que vai ser seguro para o consumidor ou não. Agora, no momento em que o freguês flagra uma situação constrangedora, o que ele faz? Ele pode e deve, tá? Pode e deve, é o seu direito, denunciar para a vigilância sanitária. Então, pode ligar para a prefeitura, denunciar para a vigilância sanitária, porque como eu estava te falando, imagina, um alimento, ele tem tantos riscos, ele nos traz vida, obviamente, mas ele também pode gerar morte. Quantas pessoas não morreram por ter uma intoxicação alimentar? O meu próprio priminho de 2 anos faleceu disso, infelizmente. Tadinho. Então, pois é, muito complicado e não é muito falado, porque hoje, quando você passa mal, você vai no médico, ele fala o quê? Que é uma virose. Mas quem disse que necessariamente é um vírus? Pode ser uma bactéria. Você pode ter vindo através de um alimento que você comeu e nem sabe o que foi. Então, é subdiagnosticado, sabe, as doenças transmitidas por alimentos. Então, é o teu dever, o teu direito ter um alimento seguro. Você está pagando para isso e as pessoas têm que começar a ir mais no restaurante e ver o que está de errado. Não só no restaurante. Restaurante, supermercado, açougue. Começar a entender um pouquinho mais sobre o que é um alimento seguro e que não vai te fazer mal. Então, é muito importante denunciar justamente por isso, porque a vigilância sanitária vai lá e vai cobrar que ele se regularize, para que tenha um alimento seguro. Açougue também é um ponto delicado, né? Porque você vê várias carnes em exposição. Muitas vezes algumas carnes vêm de dentro, né, de uma geladeira, né, de um frigorífico, que você não tem acesso. Como é que você escolhe, né, o açougue mais confiável para você fazer a compra? Eu sempre busco por açougues que tenham selo de qualidade também, tá? Então, esse para mim é o primordial. Significa que esse açougue tem um responsável técnico, uma pessoa que está fazendo essa orientação. Isso para mim é primordial, porque hoje em dia nós temos muitos açougues clandestinos. Sim. Ou seja, ele não está regularizado em lugar nenhum. Então, como que eu sei se ele não matou o porquinho ali no quintal e trouxe a carne para o açougue? Eu só vou saber se ele é um açougue realmente regularizado se ele tem o serviço de inspeção. Então, para isso, é bem importante você perguntar se tem o selo de qualidade, se tem um responsável técnico por esse açougue. A carne também tem muitas características visuais. Então, busque sempre por carne vermelhinha. Então, carne bovina, a carne está bem vermelhinha ou ela está já pálida? Tá mais escura, tá sem aquele suco dela, né? A carne, às vezes, o pessoal tem muito preconceito com carne a vácuo.
Mas a carne a vácuo também garante um pouquinho mais de segurança porque ela tá ali protegidinha. Uhum. Então, se essa carne a vácuo, ela só não pode estar... Sabe quando a carne a vácuo, ela tem muito líquido? Sim. Evitar essa carne que tem muito líquido. Se você vê que ela já está perdendo a consistência também, então a carne é bem visual. Além do cheiro, a gente sempre tem que buscar uma carne que seja bem vermelhinha. Muita gente fala daquela gordura que às vezes você vê em pedaços de carne. Umas são mais branquinhas e outras são mais amarelas. Tem diferença? Qual que é pior ou melhor? Não, na verdade não tem tanta diferença nesse sentido, porque isso pode ser devido à alimentação do animal. Ele pode se alimentar a pasto, ele pode estar em confinamento, a idade, a raça, o sexo. Então, esse não seria um fator determinante. Eu me preocuparia mais com a coloração da carne mesmo, se ela tá pálida, se ela tá mole, sabe? Obviamente, se você abrir e tiver um cheiro muito forte, então se preocupar com essas características. Agora, todos esses selos de inspeção, eles têm que estar visíveis para o público que entra no açougue, no supermercado, no restaurante, eles têm que estar expostos em algum lugar? Sim. Por exemplo, a licença sanitária. Para saber se o estabelecimento tem licença sanitária, ele deve estar exposto e visível para a população. Isso foi uma pergunta bem legal mesmo, porque não adianta ter a licença sanitária e estar guardado e aí o consumidor não sabe. Então, geralmente eles deixam do lado do caixa, assim, né, a licença sanitária. Os rótulos também é de extrema importância. Então, você foi no açougue, você vai levar essa carne para casa. Ela tá com a rotulagem? Verifica se na rotulagem tem ali o serviço de inspeção, que tem que ter para todo produto de origem animal. É uma chancela que a gente chama. Tem a chancela de serviço de inspeção municipal, estadual, federal, e ela tem que estar sempre ali no rótulo das carnes. Uhum. Tem uma situação que de vez em quando a gente ouve também o pessoal comentando, até num tom de brincadeira às vezes, mas eu queria saber se é sério ou não. O pessoal que vai comer salada num restaurante, num self-service, de repente encontra uma minhoquinha no prato, né, no meio da folha da alface, e fala, ai, ó, não tem produto químico, não tem agrotóxico. E aí, doutora? Olha, na verdade, isso é um tabu gigantesco, né? Porque às vezes a pessoa acha que por ela consumir um alimento que tem ali uma larvinha é porque é um alimento bom. Não necessariamente. Isso significa que o restaurante que fez essa salada não higienizou corretamente a salada. E você entrou num ponto extremamente importante, porque até em casa a gente precisa higienizar corretamente a nossa salada. Hoje em dia tem nos mercados, se você for ali no hortifruti, no setor que vende as frutas e verduras, tem um produtinho que você dilui na água e consegue higienizar corretamente. Vinagre não higieniza salada. Olha... Ele serve para temperar, mas se você quer acabar com os micro-organismos, por exemplo, você pode ter um parasita, você pode ter um verme que veio decorrente da salada. E você nem sabia disso, não toma vermífugo. Adultos também têm que tomar vermífugo de forma anual, justamente por causa disso, e não higienize sua salada em casa. E nos restaurantes é uma das coisas que o consultor de alimentos sempre está cobrando, para que tenha esse processo da higienização correta da salada. Além de lavar as folhas manualmente em água corrente, também deixar de molho em produto próprio para isso que você encontra lá no hortifruti. 15 minutinhos de molho, enxágua e já está pronto para o consumo. Olha, essa questão do vinagre, isso vem da avó da gente, viu? Olha, se a gente for falar de polêmica aqui, que a salada é a menor das minhas polêmicas. É mesmo? Quer ouvir uma polêmica maior? Você falou da avó, eu já lembrei aqui. Polêmica maior, então. Lavar frango. Nossa, tem a ver com a salmonela, não é? Tem. E agora, pergunta que não quer calar. Você lava o seu frango na sua casa ou não? Então, eu lavo. Eu sou meio... né? O que eu respondo? Eu sou muito preocupada com essas coisas, entendeu? Porque eu sei que não só você precisa... dizem, né? Que você precisa lavar, você tem que lavar bem e não pode deixar restos desse caldo do frango também, porque pode contaminar outros locais da cozinha. A pia, a bancada, etc. Tá errado? Eu faço errado, doutora? Vamos à polêmica, então. Olha, se você gosta muito de saber sobre isso,
Me segue lá no Instagram, é @PaulaEloise. O Heloise é sem H e com Z, que lá eu dou dicas sobre isso, tá? E eu já vou tirar essa polêmica aqui de você agora, que é o seguinte: você tá fazendo o pior para sua casa. É Por quê? mesmo? Lavar o frango pode trazer mais contaminação ainda pro ambiente, assim como você comentou, porque quando você lava o frango, você está espalhando as partículas do frango durante a sua casa aqui, né? Ali no ambiente. E às vezes você tem um tomate que você tá ali cortando do lado e vai contaminar a pia, etc. Mas não é só isso. Quando você lava o frango, você está levando as bactérias que estão no exterior do frango lá para dentro. E você está dando o que a bactéria precisa. Ela quer o quê? Alimento, água, e você está dando o que ela precisa. Ela já tem o alimento ali no frango, você está trazendo a água junto, está ajudando na multiplicação bacteriana. Então, a recomendação é que não lave carne. Porque quando você coloca ali na frigideira, vai cozinhar, vai trazer em alta temperatura, você já vai matar as bactérias, claro, em um limite aceitável. Se a carne já estiver estragada, não tem o que fazer, sabe? Mas esse minimamente, você tirar o frango do pacote e já cozinhar ele, é muito melhor para a sua saúde do que lavar o frango, que pode estar contaminando o ambiente e piorando a situação ali do frango. Agora, tem uma outra dúvida também que as pessoas têm, porque, por exemplo, você já compra, às vezes, peito de frango congelado, às vezes você compra carne no açougue e já bota no congelador. É verdade que é bom congelar carnes de forma geral antes de realmente fazer? Em vez de comprar e Não. fazer direto? Não necessariamente, mas você entra num assunto bem legal também, o descongelamento das carnes. Você pode comprar a carne no açougue, ela está refrigerada e já cozinhar, já fritar, já utilizar, não tem problema nenhum. O problema é você deixar essa carne em temperatura ambiente, porque ela é muito perecível. Então, se você deixar ela no teu carro, vou comprar a carne aqui de manhã, vou deixar no carro, vou usar à noite, já vai ter multiplicado muita bactéria. E você pode, sim, passar mal de consumir essa carne. Mas, se você comprou no açougue, teve o período, claro, de deslocamento até sua casa, não tem problema, mas já utilizar, não tem problema nenhum. A única preocupação é a seguinte: você chegou em casa, congelou essa carne, aí deixou lá uns 3 dias, vou usar agora, descongelar em temperatura ambiente. Não é o recomendado. E nem em água, tá? Porque a gente já conversou sobre essa questão de lavar a carne. Mas o ideal é você descongelar em geladeira, tá? Justamente porque as bactérias, elas têm uma temperatura ideal de multiplicação. Elas se multiplicam muito rápido, é de 2 para 4, de 4 para 8 e aí por diante. Então, elas se multiplicam em temperatura ambiente. Por isso que o ideal é deixar em refrigeração, para não ter essa multiplicação e você não correr o risco de comer e passar mal. Que legal. Doutora Paula, a gente está conversando aqui, começou falando de quiosques, restaurantes, né? O que as pessoas precisam observar para ter segurança na hora de entrar no estabelecimento e fazer sua refeição. E a gente está falando de açougue, de carne, cuidados até mesmo em casa. E alguns ouvintes podem estar se perguntando, né? Mas ela é especialista no assunto, é doutora. A sua formação inicial é medicina veterinária. Os assuntos estão intimamente ligados, né, doutora? Muita gente não sabe disso. Sim, que legal a gente conversar sobre isso, porque eu sou médica veterinária e quando as pessoas me perguntam, mas o que um médico veterinário faz em um restaurante, em um shopping, em um supermercado? Você largou a profissão, Paula? Não, gente, eu não larguei minha profissão. A medicina veterinária, ela estuda o animal, então se ele está lá no pasto, se ele está com saúde, e no abate também. Então, quando ele vai para o frigorífico para ser transformado em carne, tem que ter um médico veterinário garantindo que essa carne não vai fazer mal para a população. Ele vai inspecionar essa carne e verificar se tem algum ponto que pode trazer doença. Então, o médico veterinário também trabalha com alimentos. Alimentos que vêm dos animais e alimentos no geral, porque a gente cozinha também carne em restaurante, em shopping, tem a carne no supermercado. Então, é uma área da medicina veterinária, que é a inspeção de alimentos, super abrangente. Para você ter ideia, já trabalhei com
usina elétrica na parte de água, já Olha. trabalhei com chocolateria, shopping, supermercado, restaurante, frigorífico. Então, uma área bem ampla que pode ser também da especialidade do médico veterinário. Que legal, doutora Paula, nossa conversa foi incrível, a gente aprendeu um monte de coisa hoje. Já deixo o convite para uma próxima oportunidade a gente bater mais um papo desse. E eu queria agradecer a sua simpatia em dividir também esses conhecimentos e alertar os nossos ouvintes aqui da CBN Vitória. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, foi muito legal estar aqui com vocês e sempre que precisarem podem contar comigo. Lá nas redes sociais também estou distribuindo conteúdo gratuito todo santo dia para que a população entenda a importância de um alimento seguro e contem com a gente, estamos aqui para ajudar vocês a não passarem mais mal nem no restaurante, nem no supermercado, ou seja, onde for. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Paula, um abraço. Um abraço, até mais.